Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula da turminha aí maravilhosa do sexto ano. Aí vocês tiveram uma aula muito bonita aí com a professora Dini, a professora Vilma, e elas estavam tão empolgadas, né, que assim, quase que a gente deixa elas continuarem aqui a aula enquanto a gente tomava o nosso cafezinho, né? Cafezinho é bom para acordar. Aí, ó, Juninho lá meu xará da produção tá ali também, ó, já tomou o cafezinho dele, não foi, Juninho? Aí Jonas também já tomou o café dele. E essa equipe, ó, porque vocês não observam, vocês não veem, mas na salinha ao lado, né? Na salinha, a gente diz a salinha escura, tem a equipe maravilhosa da produção da TV Nova. E hoje, ó, eles estão lá, enquanto eles estão lá operando as câmeras, a gente está aqui ministrando a aula, contando com a ajuda da Midian aqui no cantinho, ó, ela aqui, ó, aqui, tchauzinho, é isso aí. Midian, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas, porque inclusão é fundamental, né? Então, lembrando, né, vocês estão assistindo nossa aula agora pela TV Nova. À tarde essa aula é reprisada, ela vai para o canal do YouTube do Educa Recife e você pode assistir também ela pelo aplicativo do Educa Recife, que Juninho Boy vai jogar aqui, ó, no cantinho os QR Codes aqui, aí apareceu, ó, aponta o celular, faz o download, instala o aplicativo e assiste nossas aulas com a sua internet financiada. E nesse sentido, enquanto aqui eu termino meu cafezinho, eu vou dar a oportunidade para ela se apresentar mais uma vez. Professora Vanessa, aí, tudo bom? Opa, tudo bom? Chegando por aqui com essa turminha massa do sexto ano. Eu também tô com meu cafezinho aqui, viu? Porque eu ando muito bem acompanhada com ele aqui nessa sexta-feira. Sextou, não é, professor Luciano? Sextou! Exatamente. E eu já dei meu bom dia aqui no chat e estou aguardando a participação de vocês, que é super importante essa interação. A gente sempre fala isso aqui, porque a gente fortalece, né? Afinal de contas, o aprendizado nasce nesse encontro aí, nessa troca, né? Exatamente. Não é isso mesmo? Então, vamos embora, participem, tirem dúvidas, deixem comentários, que eu vou ficar aqui ligada na participação de vocês, tá bom? Então, vamos embora, professor Lu. É isso aí. Qualquer dúvida, qualquer comentário, joga lá no chat para a professora que ela repassa aqui, né? Então, hoje nós vamos começar aqui, ó, um novo bloco, né? Na verdade, a gente está trabalhando um bloco, né? É um bloco que vem desde a segunda unidade, onde a gente está trabalhando as civilizações antigas da humanidade. Então, veja, nós já estudamos aqui os chineses, os mongóis, já estudamos aqui o Japão antigo, já estudamos aqui o Egito, a Mesopotâmia e hoje a gente vai começar aqui a falar sobre mais 3 civilizações. Não vai dar tempo da gente trabalhar as 3, mas a gente vai avançar aqui, certo? Porque hoje nós vamos conhecer a respeito dos fenícios, dos persas e dos hebreus, né? Então, vamos começar observando algumas imagens, né? Então, observa essa imagem aí, presta atenção aí, o que é que a gente tem. Temos aí, ó, um navio bem grande aí, ó, com vários caixotes grandes ali de ferro, né? Esses caixotes são chamados de containers, certo? Então, ali dentro a gente tem várias mercadorias e veja, né? Navio, ele está aí com containers, certo? Levando mercadorias. Logo a gente tem aí uma atividade de comércio marítimo, né? E por que que a gente está mostrando isso? Porque uma dessas civilizações que a gente vai abordar, ela se tornou especialista na atividade do comércio marítimo. A gente vai explicar. Outra imagem aqui, ó. A gente tem o centro de uma sinagoga, né? Uma sinagoga é um templo de culto, né, dos judeus
E essa sinagoga, em especial, a gente tem uma sinagoga judaica na Rua do Bom Jesus, né? Que é a primeira sinagoga das Américas, né? Então vocês podem, inclusive, para quem acha que não, a cidade do Recife ela é cheia de pontos turísticos, né? E pontos importantes, como por exemplo a sinagoga, né, da Rua do Bom Jesus, que é a primeira sinagoga, né, o primeiro templo judaico das Américas, né? E por que a gente está falando isso? Porque os judeus eles descendem aí de uma civilização antiga que a gente vai abordar aqui também. Então, o objetivo da nossa aula hoje é conhecer ou reconhecer as civilizações fenícia e hebraica, né, tratando sobre as suas contribuições para a humanidade. Aí vamos começar falando sobre os fenícios, né? Trazendo aí inicialmente, professor, alguns dados geográficos, como por exemplo, aqui a gente tem um mapa, ó, observa o mapa, certo? Aqui, ó, a região da Fenícia, com várias cidades, né, que faziam parte, né, da região da Fenícia, ó, Trípoli, Biblos, Sidom, Tiro, certo? Sarepta, certo? Baalbek. Então, nesse sentido, né, a gente tem várias, né, das principais cidades aqui do Egito. E observa aqui, ó, no território do Chipre, ok? Deslocado aqui, ó, do continente, a gente tem cidades, né, que foram utilizadas também como polos de comércio para os fenícios. Então, a antiga Fenícia era uma estreita faixa de terra, você veja, ó, fininho aqui, ó, faixa de terra aqui, certo? Entre o leste, né, do mar Mediterrâneo, né, região leste, né, do mar Mediterrâneo, certo? Cordilheira do Líbano, que é o território aqui, ó, a Fenícia corresponde ao que hoje a gente conhece como Líbano atual, certo? E era uma região aqui, ó, ok? Bastante montanhosa, porém também bastante rica em madeira de cedro, né? Árvores de cedro. Inclusive, existem, né, textos, por exemplo, nos Salmos, né, da Bíblia, né, que apontam, né, fazem comparação, né, ali do poder de Deus, né, o poder dele é firme, né, forte ali como os cedros do Líbano, porque eram árvores, né, bastante largas, né, e árvores bastante difíceis, né, de se derrubar, Resistentes, certo? né? Resistentes, isso. Eram árvores, né, que tinham raízes profundas ali e um tronco bem largo, né, e que eram ótimas para fabricação de navios. E isso vai ser muito importante. Ó. Então, como o território era bastante montanhoso, certo? Então, as terras não eram férteis, né, para o trabalho agrícola. Vamos lembrar, Egito e Mesopotâmia, trabalho agrícola como principal fonte econômica. Aqui vai ser diferente. Comércio marítimo, né? Isso, exatamente. Ó, a professora Vanessa já deu spoiler ali, ó. Então, ó, o que é que a gente tem? Território pouco fértil, porém, ó, como estava às margens aqui, ó, do mar Mediterrâneo, tinham vários territórios que se constituíam como excelentes portos marítimos. Então, os fenícios é aquela coisa, né? Como é que a gente vai sobreviver aqui? Se vira nos 30, não tem terreno para agricultura, mas tem madeira. Vamos construir barco, vamos fazer portos aqui e vamos trabalhar com o comércio. Então, eles vão se dedicar à atividade da navegação. Eles foram praticamente empurrados para a atividade da navegação por conta da quantidade de bons portos, por conta da grande quantidade de madeira e por conta do fato de que o território, por ser bastante montanhoso, não favorecia a atividade agrícola. Aqui uma imagem, ó, do Líbano atual. É nesse território aqui, ó, que a gente teve o desenvolvimento da Fenícia. Então, o comércio marítimo, embora ele não tenha sido a única opção, certo? Não foi, né? Na verdade,
corrigindo, né? O comércio marítimo não era aquilo que eles desejavam, mas terminou sendo a única alternativa dadas as condições geográficas do local. A geografia montanhosa dificultava a agricultura, né, em larga escala, e a proximidade, opa aí a quantidade de litoral aqui, ó, território, ó, favorecia o comércio, o desenvolvimento de portos marítimos, que por sua vez facilitou o comércio, né? Em termos de política e sociedade, como essa região aqui, ó, ela era bastante montanhosa, dificultava inclusive o comércio, a comunicação, perdão, entre as cidades, de forma que elas vão se constituindo num esquema que a gente chama de cidades-estados, que eram cidades pertencentes àquele mesmo território, porém independentes entre si. A gente viu isso quando estudou a Mesopotâmia, né? Então, então ela nunca se constituiu como um reino, né, como no caso de Israel, ou como um império como o Egito, né? Então o poder era descentralizado, baseado no sistema das cidades-estados. Então a gente tinha aí, ó, Tiro, Sidom e Biblos, né, como principais cidades. Vamos voltar ao mapa. Aqui, ó, Tiro, aqui, ó, Sidom e Biblos, certo? Então, principais cidades, né? E, nesse sentido, cada uma dessas cidades possuía ali um rei que pertencia ao que a gente chama de aristocracia mercantil, ou seja, aqueles grandes comerciantes, né, que vão se destacar a partir, né, do processo de organização social do Egito, né? E eles eram auxiliados por um conselho de mercadores ou armadores. Armador era um indivíduo que tinha condições de montar e custear e manter um barco, certo? Um barco de grande porte, né? Então aqui, ó, a gente sempre retrata o esquema da pirâmide social, né? No topo, a aristocracia em menor número, comerciantes, camponeses e escravos. Em linhas gerais, essas civilizações elas vão obedecer quase que esse mesmo esquema de sociedade. Uma aristocracia em menor número no topo, grandes comerciantes, né, pequenos comerciantes, camponeses e o povo, né? O povo não, os escravos, perdão, né? Aí vejam, então, essa aristocracia, né, em parceria aqui com esses grandes comerciantes, visavam aí, ó, suas ações políticas para o incremento das atividades comerciais, dando um destaque para essa elite marítima, né? Essa elite marítima que vai definir, né, os ditames, né, o cotidiano ali da região da Fenícia, né? E essa forma de governo, onde a gente tem uma elite formada por grandes navegadores, né, ou grandes comerciantes marítimos, ela recebe o nome de talassocracia, ou seja, governo dos mares, né? A economia fenícia, né, era baseada no comércio marítimo. Eles dominaram a região do mar Mediterrâneo entre os anos 1400 a.C. e 600 a.C., né? Então, observe aí, 800 anos, né, de dominação comercial fenícia naquela região. Tinham o controle das rotas comerciais do Mediterrâneo e estabeleceram várias colônias, né, de comércio no norte da África, né, cuja principal foi Cartago. Grave esse nome, Cartago, porque ele será muito importante quando a gente for estudar a civilização romana, né? O Império Romano, né, a civilização romana, ela entrou em guerra com Cartago, né? Que foi uma colônia de fundação fenícia. Observa aqui no mapa, ó, as três principais cidades, né? Biblos, Sidom, Tiro, aqui a região do Chipre, que eu falei, Creta, né, que pertencia ao território da Grécia. Então veja aqui, ó, a região da Itália, onde vai se desenvolver o Império Romano, e eles vieram até aqui a África, ó. Veja, aqui está Cartago, certo? Então fundaram aqui, ó, na região de Cartago, né, uma colônia. Então, essas rotas, né, eram rotas de navegação fenícia. Observe um detalhe,
as rotas elas estão quase que passando por cima dos limites do mapa. Por quê? Porque nessas regiões, até então, eles utilizavam muito um esquema de navegação que a gente chama de navegação de cabotagem. O que é isso? Como as embarcações elas eram grandes para a época, mas não tão grandes assim, certo? E eram barcos à vela, né? Ou barcos a remo, né? Então, eles não podiam contar muito, né, com o imprevisível. Então, adentrar muito para o mar aberto, né, não era, naquele momento, uma atividade tão segura. Então, eles iam navegando, né, seguindo a costa, porque qualquer problema eles estavam próximos da terra. Né? Então, observa aqui, ó, eram uma coisa interessante, né? O principal produto de exportação eram os tecidos tingidos, a púrpura. E tem uma coisa interessante, né? A púrpura era um tecido extremamente caro, porque ele era feito, né, a partir a extração da púrpura, ela era feita, né, de um produto que era extremamente raro, né? Então eles pegavam eu vou recordar depois o nome do produto, mas eles pegavam um punhado grande, né, para extrair um pouquinho de púrpura. E aquilo dali, né, como era difícil extrair aquela tintura, né, ela vai ser descoberta, né, formas, né, de tingir o tecido de púrpura bem mais tarde, já no século XX, né, por um pesquisador que estava pesquisando uma coisa lá e sem querer ele mistura lá uns produtos e dá ali a cor púrpura, de forma tal que essa cor ela era utilizada nas vestes, né, dos reis, né, dos imperadores, porque era uma cor extremamente rara. Então, nesse sentido, eles eram especialistas, né, na produção dessas tinturas, né, desses tecidos, né, púrpura, e isso era um produto muito caro, né? E, embora a região não favorecesse o trabalho agrícola, mas eles eram também grandes agricultores e grandes artesãos, né? E vejam, os fenícios eram tão bons navegadores que muitos séculos depois, quando a gente tem o desenvolvimento da civilização grega, né, e os atenienses, eles começam a avançar o mar também. Toda a embarcação ateniense ela contava com navegadores fenícios, dada a importância, né, desses navegadores, né? E em termos de religião e cultura, cada cidade-estado tinha as suas divindades, né? Em cada uma delas, né, os deuses primeiros eram denominados de Baal e Baalate ou Baalite. Eram mais ou menos, né, a versão masculina e feminina dessas divindades, né, que eram retratadas com a forma humana. Então, Baal era a divindade masculina e Baalate ou Baalite era a divindade feminina. Então, a gente vai encontrar também muitos relatos, né, dessas divindades fenícias, descritos ali, né, nos textos do Antigo Testamento bíblico, né, onde os hebreus eles vão se chocar quase que cotidianamente, né, com sacerdotes, né, dedicados ao deus Baal, né? E tem um episódio interessante na Bíblia, né, que mostra o profeta Elias, né, enfrentando 400 profetas de Baal, certo? Sacerdotes de Baal. Mas vejam, voltando a essa questão, nesse sentido, era uma religião politeísta, né, porque eles acreditavam em vários deuses, e antropomórfica, porque os deuses eles tinham formas humanas, né? Aí vejam, a prática de sacrifícios humanos era bastante comum enquanto forma de agradar os deuses, e os fenícios, a gente não precisa retornar aqui, mas só para que fique bem claro, né, eram exímios navegadores e construtores de navios que realizaram a circunnavegação da África
2.500 anos antes de Vasco da Gama, né? Vasco da Gama, né, é um navegador muito importante, né, professora? Isso. É interessante essa questão da religiosidade, né? Porque esses povos mais antigos que tinham esse culto, né, a vários deuses, né, os politeístas, ele trazia muitos aspectos humanos, né? Na questão aí desses deuses e tudo mais. É bem interessante que você vai ver bem uma relação de aspectos humanos, emoções ali, né? Na Grécia também, tudo isso. Exatamente, né? Quando a gente vai, né, a gente vai trabalhar mais na frente a civilização grega, a gente vê que os deuses do Olimpo, né, os deuses do panteão grego, tinham a forma humana e eles tinham sentimentos humanos também, né? Então, uma forma, né, que essas civilizações elas criaram, né, para humanizar as suas divindades. Vejam, os fenícios, eles aperfeiçoaram a matemática, introduziram conhecimentos de astronomia, medicina, geografia na região da Europa, né? Então, a astronomia, o estudo lá dos astros, né, foi bastante realizado aí pelos fenícios. E por que isso acontecia? Antigamente você não tinha o desenho, né, tão avançado dos mapas. Você não tinha aí um avanço tecnológico grande que permitisse, por exemplo, que eles utilizassem um GPS. Não existia o GPS, satélite. Hoje a gente utiliza, né, programas, aplicativos, né, nos nossos celulares de geolocalização. Então a gente tem vários aplicativos, né, que a gente não vai citar para não estar fazendo propaganda, mas você coloca lá o local para onde você deseja ir, pede para fazer a busca e ele mostra as rotas possíveis e aponta as rotas, né, mais rápidas para você chegar, mostrando locais onde está engarrafado. Tem aplicativos que vão mostrar locais onde existe obra, né, na pista, onde existe blitz, né, policial, tudo isso, né? Então, nesse sentido, eles utilizavam os astros como forma de navegação. E tem uma característica bem importante, né? Que foram eles os que criaram a escrita alfabética, né? É o que a gente vai falar. Isso, olha aí, eu dando spoiler já. Porque isso é a cereja, né, do bolo, né, como a gente diz, né? Porque a gente está falando de contribuições dessa civilização para a história da humanidade. Então, nesse sentido, ó, eles aperfeiçoaram a matemática, né, introduziram conhecimento, mas vejam, a gente está falando de um momento onde a gente tem vários povos, com várias linguagens diferentes, culturas diferentes, e os fenícios, eles comercializavam com esse pessoal todo. Então, eles tiveram que criar uma forma de facilitar as relações comerciais. Como é que eles fizeram isso? Desenvolvendo o alfabeto, né? Eu coloquei aqui, ó, para facilitar as transações comerciais, criaram um alfabeto de 22 letras, consoantes, sem vogais. Essas vogais foram acrescentadas mais na frente a esse alfabeto fenício pelos gregos, né? Então, observa aqui, ó, a gente tem o alfabeto fenício nessa primeira coluna, o alfabeto latino, né, que é o nosso. Aí aqui, ó, continua, ó, fenício e o alfabeto latino, né? Então a gente tem aqui as letras correspondentes, ó, que é um detalhe, né? Os fenícios, eles não tinham vogal. Essas vogais, certo, que estão aqui, foram acrescentadas a posteriori pelos gregos, né? Então eles fizeram isso para facilitar, certo, as relações comerciais. Se eu não consigo entender direitinho, né, o que o pessoal está falando, eu crio um código ali de fácil, né, utilização para poder realizar as transações comerciais, né? Então, nesse sentido, ele foi aprimorado pelos gregos e romanos e eles são a base do nosso alfabeto, né? Aí vejam, a nossa aula ela está encerrando e na próxima aula a gente vai dar continuidade, né, ao trabalho aí com esses três povos. Próxima aula, ó, o spoilerzinho, vamos falar sobre os hebreus e sobre os persas, né? Então, é isso, pessoal. Aí, ó,
fica como uma atividade aí para vocês. Pesquisem em casa aí, ó, sobre o alfabeto fenício e tentem escrever um pequeno texto traduzindo aí, né, no alfabeto fenício, né, a frase ou o parágrafo que vocês criarem, e vocês podem enviar isso para a gente, que a gente pode dar uma olhada, e aqueles textos mais criativos a gente apresenta aqui nas nossas próximas aulas, ok? Agradecer mais uma vez a Midian e agradecer a professora Vanessa. Exatamente, agora é com vocês, hein, gente? O desafio foi lançado, vou ficar aqui na curiosidade aguardando a resposta de vocês. Beijo, até a próxima aula. E agora o sexto ano pode sextar, né? Porque tinha que assistir primeiro a aula de história. Tchau, pessoal, até a nossa próxima aula.